Boa noite. Mais um programa do Transportador para aquele que abastece o país. E vamos aproveitar aqui e fazer uma entrevista com o presidente do Detran de São Paulo, o nosso amigo aqui, Daniel Anhenberg. Boa noite, Daniel. Boa noite, é um grande prazer estar participando de um programa junto com vocês, o amigo caminhoneiro. É fundamental nós podermos dar orientações e poder conversar com o amigo caminhoneiro, que é quem abastece de fato esse país. E é um enorme prazer estar com vocês aqui, não só respondendo perguntas, mas estando do lado do amigo caminhoneiro para que a gente possa ajudá-lo cada vez mais. Até na realidade não é só para responder a pergunta, não. Ele vai nos dar a informação também, tá? Vamos aproveitar aqui. Até com os seus passar de tempos e de dias, pelo seu conhecimento, parece-me que você foi praticamente um dos criadores do Poupa Tempo. Então, e qualificou realmente o Detran dentro de uma facilidade a mais para o usuário até conseguir seus documentos e fazer tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Não, é um prazer. Olha, o Poupa Tempo é um projeto do qual tenho muito orgulho de ter participado. Eu fui o superintendente por quase 10 anos, isso de 96 a 2006, junto com o nosso governador Mário Covas na época. E o objetivo do Poupa Tempo era basicamente a gente, de fato, atender com melhor qualidade o cidadão, com mais rapidez, com mais respeito, que nós achamos que todos os serviços públicos deveriam ter. Eu sempre cito, quando eu vou fazer as palestras, imaginem se todos os serviços públicos tivessem o padrão de qualidade que tem um Poupa Tempo. É esse, pelo menos, um dos sonhos que eu tenho e acho que é o sonho de muita gente que trabalha na área pública ou trabalha com a área pública. E o governador Geraldo Alckmin, em 2011, me chamou justamente para vir ao Detran para que a gente pudesse estar implantando esse padrão de funcionamento, fazendo com que o Detran, que sempre foi um órgão mais preocupado com a questão da segurança, do controle, fosse um órgão muito mais preocupado com a prestação de um serviço ao cidadão. E é isso que nós temos feito ao longo dos últimos 4 anos e meio. Ainda há muita coisa para ser feita. Eu ia até complementar. E qual é uma das dificuldades, pelo menos uma das dificuldades, não precisa falar todas não, que realmente para poder levar essa transparência junto à população pelo Detran? Olha, uma das dificuldades é mudar a cabeça das pessoas. Eu acho que uma das coisas, infelizmente, que o nosso país tem muito, é a coisa do jeitinho, é a coisa da grande burocracia, né? A gente sabe que o Detran é um grande cartório, e não só o Detran, vários órgãos públicos. Eu tenho sempre uma tese, que aliás o Instituto Hélio Beltrão lá atrás fazia, que é quanto mais burocrático é um país, maior a chance de corrupção. Quanto mais simplificado for um país, menor a chance de corrupção. Eu acho que é muito importante que a gente possa estar cada vez mais desburocratizando esse país, fazendo com que esse país seja um país que seja mais simples para todos os cidadãos. E é isso que a gente está trabalhando aqui. Então, como você falou, um dos itens fundamentais é a transparência. Transparência, para isso a gente criou a ouvidoria, a gente criou o Disque Detran para dar informação para o cidadão, criou a auditoria. Por outro lado, são serviços eletrônicos. A gente está implantando aí uma lista de serviços eletrônicos, como por exemplo, segunda via da CNH, a comunicação de venda é outro serviço importantíssimo, que antes o cidadão tinha que ir ao cartório e vinha ao Detran, agora só precisa ir ao cartório, a permissão internacional para dirigir e muitos outros. São 23 serviços eletrônicos. O avanço, inclusive, da lei do desmanche, essas coisas também, ela foi caminhada e trabalhada pelo Detran. Também. O Detran foi o responsável pelo projeto de lei que está vigindo hoje, que inclusive virou modelo para o Brasil inteiro. Os outros estados têm vindo aqui em São Paulo e o projeto de lei federal foi aprovado baseado no de São Paulo. Mas, só terminando, a gente tem hoje também já 100 unidades de atendimento no padrão Poupa Tempo. Alcançamos essa marca aí na semana passada e vamos continuar implantando mais unidades. E não só o atendimento ao cidadão, como você falou, nós estamos mexendo na questão dos desmanches,
nós estamos mexendo na questão dos pátios, nós estamos mexendo na questão das placas, das vistorias de veículo, tudo isso de forma mais transparente possível para que todos os parceiros possam entender aonde o Detran quer chegar e fazer com que não só o cidadão seja bem atendido, mas principalmente também toda a cadeia da qual faz parte o Detran. Então, por exemplo, como você falou, a questão dos desmanches. Os desmanches, até um tempo atrás, o pessoal que trabalhava com desmanche podia participar de qualquer leilão público e podia, ao mesmo tempo, fazer um trabalho que muitas vezes as pessoas, de forma ilegal, compravam peças que eram receptadas de veículos roubados ou furtados. O que fazia com que muitas vezes as pessoas compravam uma peça de um veículo roubado que nem sabiam. O que nós fizemos? A lei do desmanche ela é muito clara, só pode participar de leilão público quem tiver credenciado no Detran. Isso fez com que houvesse uma avalanche de pessoas aqui, de empresas. Hoje a gente tem mais de 1.000 pedidos de credenciamento. E, ao mesmo tempo, começamos a fiscalizar energicamente Detran, Secretaria de Segurança, Secretaria da Fazenda e prefeituras, diversos desmanches ilegais. Fechamos aí por volta de 700 desmanches. O resultado disso é fantástico. Acho que vocês já viram, nos últimos meses, todo mês tem caído, comparado com o ano passado, roubo e furto de veículos. Nós estamos aí entre 25% a 30% de roubos de veículos a menos comparado este período com o período do ano passado. Então, isso para a sociedade é fundamental. E o passo seguinte, nós começamos agora, no início desse mês, a gente contratou um sistema de desmanches para fazer com que cada peça que seja desmontada tem um código de barras que permita identificar de que veículo essa peça veio. Isso vai fazer, e tem um aplicativo para celular... Mas isso você não vê nas peças usadas? Nas peças usadas, todas as peças usadas. Você vai desmontar o veículo. As empresas que fazem o desmonte e que estão credenciadas no Detran, que agora praticamente todas, o que fazem? Elas colocam um código de barras que com o celular... O seu celular, o meu celular, de qualquer pessoa, a gente passa o celular, tem um aplicativo, e você sabe aquela peça de que veículo veio. Isso já está funcionando e assim agora as empresas estão colocando essas informações nesse sistema. Isso vai permitir, é muito interessante, vai permitir que cada cidadão seja um fiscal, porque aquele que não tiver o código de barras dizendo de que veículo veio, quer dizer que aquela peça é ilegal. Então, o próprio cidadão, quando for comprar a peça, vai poder ele dizer, opa, alguma coisa errada com essa peça. Cadê o código de barras? Então, isso vai ajudar a reduzir ainda mais o número de furto e roubo de veículos. Eu tive acompanhando alguma coisa, até um novo projeto do Renova São Paulo, que também é do Estado. E lá dentro desse novo projeto, eles estão liberando agora, então, que ele está subindo o Planalto, que começou o primeiro projeto em Santos, e está vindo para o segundo. E no segundo, nas discussões, então, eles já podem ser financiados veículos com 10 anos de uso, com a mesma proporção, desde que eu entregue um veículo para poder ser desmanchado. Sim. E eu, inclusive, fiz a pergunta para a pessoa no dia como que isso ia proceder, que é um ato preocupante. O senhor já está até me deixando mais tranquilo, porque com certeza esses 1.000 ou 100 ou quantos nós tivermos que seja credenciado, ele vai poder adquirir esse veículos mais antigo da pessoa, recuperar as peças a qual o nosso país não está em situação de estar jogando as peças, que ainda dá uso, jogando fora, né? O próprio caminhoneiro que está entregando o caminhão sendo melhor remunerado, mas eu acredito que essas peças desses veículos vai passar pelo mesmo, vamos chamar de rotograma, que o senhor já colocou que seria para os outros carros, que ele seria codificado, seria tudo isso. A ideia é que qualquer veículo que for desmontado tem que ter essa informação. Então, nós estamos agora com uma cadeia de que todos os desmanches estão se cadastrando e, principalmente, colocando no sistema essas informações. Já temos aí mais de 7.000 peças cadastradas e a tendência é isso crescer e ser todas as peças. Isso vai permitir que aquele desmanche que não se cadastrou, não se credenciou no Detran e que cada vez que for desmontar um veículo não passar o código de barras, a gente vai para cima desse pessoal. Isso vai ajudar muito.
Uma das consequências da lei de desmanche, é importante deixar claro, são duas consequências muito importantes. Uma é que a gente vai conseguir ter um seguro mais popular, né? Por quê? Quando você cai furto e roubo, hoje eu tenho conversado com as seguradoras... E nós tivemos diminuições já com isso? Ainda não, mas não teve aumento. Eu conversei com o sindicato de seguradores, eles falaram, olha, uma parte do problema é a parte de furto e roubo. Outra parte é sempre que a pessoa tem um acidente que bate. Mas ele falou, ó, todos os insumos aumentaram. A tendência nesse momento era que os seguros, os valores aumentassem. E isso em torno de 15% a 20%. Não houve aumento. Por quê? Porque eles disseram, porque vocês conseguiram reduzir furto e roubo. Eu falei, mas a gente precisa ter uma redução disso. Eles estão analisando. E a outra coisa fundamental é a renovação da frota, como você bem colocou. Na medida em que, e isso eu já estou discutindo com o pessoal da Abraciclo, que é o pessoal das motos, com o pessoal da Anfave, que é o pessoal dos veículos, com o pessoal do Desenvolve São Paulo, tem uma reunião marcada para a semana que vem, porque eu tenho a sugestão de que haja apresentação para o governador de uma proposta que permita que a gente possa tirar os veículos mais antigos de circulação. Esses veículos mais antigos são aqueles que provocam mais acidentes, provocam problemas para o meio ambiente, são os veículos que de fato atrapalham o trânsito, né? Então seria fundamental... E o custo para o bolso do dono também é maior. Exatamente. Então, se a gente conseguir, como outros países já fizeram, ter uma renovação de frota, isso vai ajudar para todo mundo. E inclusive ajuda, eu tenho falado com a Anfave, a Abraciclo, justamente isso vai ajudar para dar uma injeção no mercado, para que eles também possam não estar demitindo pessoas. Então a gente está preparando uma proposta para apresentar ao governador, justamente para que a gente possa ter algo bem consistente e que ele possa dizer, olha, tem que ser um ganha-ganha para todos, para a sociedade, para as empresas e para o governo. Vamos para o comercial e voltamos já. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país, entrevistando o presidente do Detran, Daniel Anhenberg. Na realidade, para ele poder fazer tudo isso, esse próximo programa subir, nós dependemos de um decreto. Exatamente. Então, realmente precisa da canetada do governador. Mas, aproveitando até porque estamos aí terminando aí a semana da ação do trânsito, vamos mudar o foco um pouquinho? A Semana Nacional do Trânsito. Temos alguma coisa a comemorar? Nós estamos naquela situação do copo meio cheio e meio vazio, porque a Semana Nacional do Trânsito, né, nós estamos no meio da década que a ONU elegeu e vários países são signatários para conseguir reduzir em 50% o número de mortes no trânsito. Isso é entre 2011 e 2020. São Paulo, por várias ações que o governo tem tomado, é o estado onde há a menor taxa de mortes por habitantes. São 15 mortes por cada 1.000 pessoas, por cada 100 mil pessoas. O que acontece? Todos os outros estados estão acima disso. São Paulo também está caindo gradativamente a curva nos últimos anos, mas ainda é pouco, a gente sabe disso. Tanto é pouco que o nosso governador lançou nos últimos dias, há um mês e meio atrás, o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, que é justamente para que a gente possa estar trabalhando e reduzindo o número de acidentes. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas dizer que a Semana Nacional foi muito boa. Não, mas pode continuar falando, que inclusive seria a próxima pergunta que eu ia fazer, é sobre o Movimento Paulista. Então, o Movimento Paulista é um trabalho que será feito com os municípios, o Detran vai dar recursos para os municípios investir em capacitação de agentes de trânsito, sinalização viária, vários órgãos estaduais
estão trabalhando junto. A gente pega, por exemplo, o DR, a Artesp, para fazerem ações nas rodovias, né? E outros. A Secretaria da Educação vai investir para capacitar 230 mil professores, para que esses professores, a partir do ano que vem, deem curso de educação para o trânsito nas escolas estaduais e várias outras ações. Nós estamos aqui no Detran fazendo um grande mapa do estado para saber onde acontecem os acidentes, em que horário acontecem os acidentes, com quem acontecem os acidentes, para enfrentar as causas. Isso é fundamental. Então, nós estamos num trabalho muito forte para que a gente possa, com isso, até 2020, reduzir em 50% o número de mortes. O transporte rodoviário, o peso dele dentro do transporte, dentro desses acidentes, ele é um número preocupante? Olha, as rodovias estaduais estão entre as melhores do país. As grandes rodovias, das 20 melhores rodovias do país, 19 estão em São Paulo. Então, isso ajuda bastante a reduzir o número de acidentes. Mas, ao mesmo tempo em que você melhora a rodovia, isso tende a fazer com que as pessoas dirijam mais rapidamente, né? Então, o que precisa? A fiscalização ser mais atuante e você precisa ter mais passarelas, inclusive, para que as pessoas não atravessem no meio da via. E precisamos investir muito naquelas rodovias que são rodovias menores e que muitas vezes acontecem acidentes por causa do mau estado de rodovias menores. Não as grandes, que essas a gente já em São Paulo fez um belíssimo trabalho, o governador fez esse trabalho. Então, o que nós precisamos é investir naqueles locais que cada rodovia tem, aquela curva da morte, por exemplo. Vamos em cima para ver. Por que é a curva da morte? Porque falta sinalização? Porque a curva foi feita, não foi do melhor jeito possível, porque os motoristas são imprudentes. Então, nós precisamos trabalhar todos esses aspectos para reduzir o número de acidentes. Eu acredito que a gente está agora numa junção de vários órgãos estaduais, como eu falei, DR, Artesp, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Segurança, Detran e várias outras secretarias, com o foco para reduzir esse número de acidentes. Presidente, eu vejo no nosso estado, como o senhor acabou de colocar, que nós temos das 20 às 19 melhores estradas. Realmente eu tenho conhecimento disso. Mas nós temos o povo itinerante, que passa por São Paulo ou até com o destino a São Paulo, ou de entrada ou de saída. E eu vejo que São Paulo também foi um dos primeiros, na época ainda do governador Mário Covas, que nós começamos a fazer as áreas de descanso. E depois teve até uma continuidade mais devagar, até com o próprio governador Alckmin. Mas o senhor também não analisa que, vamos dizer assim, que seria necessário, mesmo nas nossas rodovias, ter um pouco mais dessas áreas de descanso para que esses caminhoneiros pudessem se descansarem, para não ficar com tantas horas e trazendo a eles aí o motivo do rebite, o motivo da droga, e matando as pessoas, e talvez isso não contribui também com a diminuição dos acidentes? Com certeza, você tem toda a razão. Esse é uma das ações, um dos projetos que o Movimento Paulista está analisando, e eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que a gente precisava ter um espaço para descanso, um espaço para o caminhoneiro poder tomar banho, poder descansar, poder se alimentar, poder inclusive ter informações que para ele é importante. Então, em cima disso, nós estamos levando uma dessas propostas para o Comitê Gestor do Movimento Paulista, foi criado agora, para avaliar se é possível, o quanto antes, a gente começar a implantar esse tipo de espaço em diversas rodovias. Temos todo o interesse de fazer isso. Tudo isso, lógico, vai ter que ser uma conversa, uma negociação, né, com quem administra as rodovias, né, e principalmente com empresas terceirizadas. Mas nós vamos estar trabalhando para que isso aconteça. Vamos para mais um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail
redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país, entrevistando o presidente do Detran, Daniel Anhenberg. Eu, inclusive, tenho um TAC assinado com o governador, com o Palácio, em 1999, e foi assinado em 9 de setembro de 1999, para poder sair essas áreas de descanso, onde tem Mojimirim, na Bandeirante e outras. A gente podia retomar isso, me passasse informações, se puder o TAC, inclusive, eu levar para o comitê gestor e a gente conversar com as concessionárias, né, para avaliar o que elas podem nos ajudar para que isso possa, de fato, ser implantado. O que mais que vamos dizer assim, que o caminhoneiro, a categoria, principalmente dos autônomos, deve e pode fazer para poder realmente nós estar mais próximo da realidade de diminuirmos acidente, fazer um melhor transporte, enfim, procurar ser pelo menos o melhor dentro da rodovia, dentro do nosso país, para o nosso país e nossas famílias? Olha, nós temos muito apreço pelos caminhoneiros e a gente acha que é muito importante. O projeto nosso, ele trabalha em 3 frentes. Uma é informação, cada vez ter mais informação de onde acontecem os acidentes, com quem. O segundo ponto é fiscalização, né? Nós precisamos que a fiscalização, de fato, seja na via. Aliás, uma das discussões grandes que nós estamos tendo lá com o Denatran é a questão do exame toxicológico, né, para os caminhoneiros. Eu defendo que isso, se ocorrer, que seja na via e não fora dela, para não prejudicar uma série de outros itens dos caminhoneiros. E o principal é a educação para o trânsito, né? Nós estamos fazendo um trabalho, vamos provavelmente soltar várias campanhas educativas para todos os motoristas. E o caminhoneiro é essencial. Nós também queremos defender que o caminhoneiro, como ele tem que viajar muito, muitas vezes ele também precisaria ter uma atenção especial, seja em relação aos pontos na carteira, seja em relação ao trabalho que ele faz no dia a dia. Nós gostaríamos de ouvir muito as sugestões de vocês para ver como o Movimento Paulista podia levar adiante alguns desses projetos. Presidente, esse programa, por isso que ele já tem o nome do transportador, ele é voltado para o transportador, ele é voltado realmente para quem abastece o país, e o país é nosso, e é sempre colocado à disposição e às necessidades que realmente o transporte rodoviário precisa. As entidades, quando eu vejo o senhor falar assim, eu só estou indo um pouquinho em termos sugestivos, fazer com que as entidades realmente se responsabilizem um pouquinho mais junto a esses órgãos que vocês tenham condições de levar ele à frente, que as entidades não tenham, mas trazendo um pouquinho para que eles se sintam também responsáveis. Mas não só uma entidade, tem que trazer várias, porque assim nós conseguimos ver, porque nós temos a entidade nossa, onde nós preservamos, trabalhamos pela a parte ambiental, nós trabalhamos pelo social, nós trabalhamos pela criação, o senhor é testemunha que o senhor conhece a nossa escola de trânsito infantil. Então, são coisas oferecidas ao caminhoneiro, e isso só vai além, só vai adiante quando nós caminhamos junto, porque se nós irmos sozinhos, nós não temos competência para poder fazer. E se o governo ir, ele demora muito mais tempo do que nós necessitamos. Talvez se nós juntarmos, dividiria a metade do tempo e nós conseguiríamos isso. Eu acredito muito nisso, o nosso governador Geraldo Alckmin também. É tanto que ele tem me pedido para coordenar todo esse trabalho, sempre ouvindo muito todas as entidades, as associações, e é isso que a gente está fazendo no Movimento Paulista. O objetivo do Movimento Paulista é dar margem para que todos possam participar, principalmente aqueles que vivem o dia a dia, como vocês, e possam dar boas sugestões para, com isso, a gente reduzir o número de acidentes e mortes. Vocês conhecem muito mais a realidade do que a gente. Vocês estão no dia a dia. E mais, como você falou, o governo sozinho não consegue. Ou se consegue, consegue muito menos do que se for fazendo junto com a sociedade civil e com as empresas. O Movimento Paulista, para ter uma ideia, várias empresas privadas já se associaram, como a Ambev, como a Honda, como a Volkswagen, Fundação Mafre, Porto Seguro e várias outras. Nosso objetivo é trabalhar junto com a iniciativa privada,
junto com as associações, sindicatos, para que a gente possa fazer disso um grande movimento paulista para a gente reduzir o número de acidentes. Mas vamos mudar mais um pouquinho. O que o senhor me diz do trânsito solidário? Olha, eu sou a favor, a questão do trânsito solidário tem que ser, né? Eu acredito que assim como o Poupa Tempo inovou na questão do respeito ao cidadão, eu acho que o que a gente tem falta no trânsito, nas vias, nas rodovias, é cada vez mais cidadania no trânsito, que precisaria ter e que infelizmente a gente não tem. Tem um livro muito interessante do antropólogo chamado Roberto da Mata, que ele fez uma análise do trânsito brasileiro e que o nome do livro é muito sugestivo, que é Fé em Deus e Pé na Tábua. É um pouco como um brasileiro lida com essa situação. Eu acho que fé em Deus é importantíssimo, mas mais do que o pé na tábua, era importante cidadania no trânsito, era muito mais respeito pelo outro, seja quem o outro for no trânsito. E é isso que eu acho que gradativamente a gente precisa trabalhar para conquistar em todo o Brasil. Eu queria agora deixar as camas liberadas para o senhor fazer as suas considerações finais. Olha, é um grande prazer estar participando de um programa como esse. Virei outras vezes, com certeza, e tenho certeza que nós vamos estar trabalhando junto com os caminhoneiros, porque é um público importantíssimo e é fundamental que a gente ouça muito a voz que vem das ruas, a voz que vem das rodovias, né? Então, contem conosco do Detran. O Detran está aberto para ouvir sugestões, para debater bons programas, para que a gente possa, juntos, trabalhar para reduzir o número de mortos e acidentes no trânsito. Isso é fundamental e não pode ser sem vocês. Pelo contrário, vocês precisam estar fazendo parte. Então, é um prazer muito grande estar falando para vocês, caminhoneiros, e gostaria de estar participando nos próximos programas para a gente estar implantando junto bons programas nessa área. Eu queria aqui realmente deixar o meu boa noite, mas antes de tudo isso, eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes, principalmente os caminhoneiros, para que possam e que devem assistir esse programa, que é voltado a ele e que pelo menos ele vai ter um conhecimento a mais de pessoas a qual está trabalhando em prol da nossa necessidade, que é o caso do nosso presidente Daniel Anhenberg. E está pondo para nós todas as liberdades daquilo que nós possamos fazer e que precisamos trazer ao conhecimento das nossas necessidades para que as entidades tragam até ele e ele está disposto a fazer o possível, como ele já mencionou. Então eu digo a vocês, assistam mesmo, ele é muito interessante e vai ser um aprendizado, principalmente se nós aplicarmos ele no nosso dia a dia, no nosso minuto a minuto. Boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.